Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Eu, como sempre, Guilherme Milani, e hoje dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E Milano aí, pessoal, beleza? A gente ficou um tempinho sem gravar, mas a gente só tava de férias mesmo, É, né? É só isso aí mesmo. só curtindo a vida. Só curtindo a vida doidado, como diria o outro. Mas agora a gente voltou. Vamos falar. Esse ainda não é, né, Brinja, um episódio para a gente falar mal da montagem de elenco do PSG. É basicamente um. Que esse episódio é o nosso anual, né? Todo ano a gente tem um episódio somente para falar mal da montagem de elenco do PSG. Mas a gente vai falar de um jogador do PSG Isso. que é o Neymar. Né? O Neymar! Neymar O Neymar sofreu mais uma lesão. Exato. É a quarta mais séria dele já, né? A gente tá fazendo a conta, né? Juntando lesões, períodos que ele ficou fora do PSG, foram 26 vezes que ele ficou fora. 26 vezes que ele já perde jogos pelo PSG, mas lesão mais séria parece. Essa ele passou por uma cirurgia, hoje, inclusive, no tornozelo, cirurgia que ele fez no Catar. Uhum. Por que no Catar? Não sei. Acompanhado pelo técnico da seleção Rodrigo Lasmar e por todo a aparelhagem que o Neymar traz com ele. Mas ele não joga mais essa temporada. A expectativa é que ele volte em julho para o PSG, o que dá no meio da intertemporada europeia. E com mais uma lesão, com mais o Neymar, mais uma vez o Neymar ficando fora de um período decisivo para o PSG, cresce, né, Bringel, as dúvidas sobre o papel que ele representa hoje para o PSG e qual que é o futuro, né? Qual que é o rumo que a carreira do Neymar vai tomar daqui, sei lá, 4 meses, né? Sim. É porque é algo que, desde quando o Neymar apareceu para o público, né, quando ele começou a surgir no Santos ali com seus 16 anos, já havia uma expectativa muito grande da grandeza que ele teria no futebol brasileiro, né? E já dava para imaginar muito do que seria isso, porque era evidente a disparidade técnica que ele tinha desde cedo e a mentalidade também que ele tinha desde cedo. Porque algo que a gente veio conhecer depois, né, como os pais dele, principalmente o pai dele, moldou a vida do moleque desde criança para ele ser um jogador profissional. Então, desde cedo ele já recebia um salário do Santos, ele já era é, predestinado para ser um grande jogador. E tinha muita expectativa da gente de quem seria o próximo grande líder da seleção brasileira, né? Quem seria o próximo grande jogador do Brasil? Porque o Brasil sempre cria novos talentos, né? Grandes assim. A gente esperava esse novo super craque. Acho que a gente ficou até meio mal acostumado nos últimos anos, nos últimos, sei lá, nas últimas 2, 3 décadas, com a quantidade de superstars ali assim, de gente gigante que a gente viu o Brasil produzir. Desde Kaká, Ronaldinho, o Ronaldo, o Rivaldo. Se você botar um pouco ali tem o Romário. Então tem muita gente nos últimos anos que o Brasil não parava de produzir. E tinha essa expectativa com o Neymar, né? Eu acho que era justo também essa expectativa, porque ele correspondeu em boa parte da carreira dele até agora a essa expectativa. Então a gente sabe tudo que ele é capaz. Mas essas lesões recorrentes, principalmente desde quando ele chegou no PSG, acaba meio que colocando em xeque ou em dúvida o que vai ser a carreira dele quando acabar. O que a gente pode esperar dele, porque a vitória, uma taça do mundo, não vai chegar, muito provavelmente. Porque eu acho pouco provável que ele vá para uma próxima Copa do Mundo. E se ele for, eu não acho que ele vai estar nas suas melhores condições físicas, técnicas e principalmente mental. Porque ele já demonstra, já tem uns 2 anos, três, que ele já tá, cara, a ponto de abandonar esse daí. Cansado. Tá cansado. Porque, Ele parece cansado. querendo ou não, é igual eu acabei de falar. Imagina você viver uma vida de um profissional, uma vida privada, desde uns 12, 13 anos. E ele tem 31 agora. Imagina, cara, você Sim. perdeu quase 20 anos da sua vida por uma coisa. Você não aproveitou tanta juventude. Lógico, ele deve ter aproveitado muita coisa, fez muita coisa que todo jovem faz. Mas priva muito
porque ele tem que ser um profissional, ele tem que cumprir horários, ele tem que fornecer para a família dele, ele tem que fornecer para as pessoas próximas a ele, tem que atender um monte de expectativa. E querendo ou não, ele tem 1 milhão de câmeras e holofotes em cima dele desde sempre. O Neymar acho que é a primeira super estrela da época do Instagram, por exemplo. É, O Neymar o Neymar, a estreia do Neymar, acho que no profissional do Santos, inclusive, é mais antigo que o Instagram. Então, tipo, essa cobertura massiva que existe hoje em cima de jogador, claro, que afeta todos os jogadores que estão ali a partir mais ou menos dessa época em campo, mas ele é o primeiro jogador que super estrela que nasceu nessa época pro futebol, que uhum, tá ali, que começou já nessa época de super exposição. É uma doideira, cara. É uma doideira. Se você não souber lidar. Eu não sei se a gente falou em algum episódio, Brinjel, ou se foi no off, do LeBron James, é, que tem mais ou menos essa mesma prerrogativa, né, de estar ali desde que ele entrou na NBA no holofote, e a carreira do cara é basicamente impecável. sim. Não tem escândalos de grande magnitude de forma alguma, né? Então, acho que tem esse ponto também que pesa pro cansaço mental do Neymar. Sim, e eu concordo com isso, mas eu acho que a diferença entre esses dois caras, no caso, é mais a cultura, né? A Hum, cultura do ambiente que eles viveram, assim, o LeBron foi um cara sim, que, acredito que ambos passaram dificuldades quando eram mais novos, mas eu acho que o LeBron passou muito mais dificuldade mesmo de ter que ser um, um pai de família muito cedo. Ele tem 3 filhos, e ele é um cara que se mostrou muito mais presente, muito mais, não, eu vou assumir a responsabilidade de algo muito grande desde cedo. O Neymar, eu acho que ele focava muito mais em jogar a bola e o resto ele meio que, mano, eu vou fazer o que eu quiser aqui, meio que se foda. Teve filho cedo, mas ele nunca quis se comprometer com isso. Lógico, eu acho que ele foi um pai presente, ele assim, mas eu acho que ele não queria ser, nossa, eu vou viver em função do meu filho. Eu acho que o LeBron foi muito isso. E outros caras também são. O Messi, eu acho que é assim, o Cristiano Ronaldo acho que são assim. sim. Uns caras que vivem em função da família. Eu acho que o Neymar não é algo Ele, negativo, acho que mas é ele algo que não se tem nota. ele não tem essa característica, acho que até porque aqui estamos entrando já no terreno da especulação, mas assim, imagino que não tenha sido assim com ele, né? É sim, a Tipo, gente. Não tem como a gente saber, óbvio, mas eu também acho que não foi desse jeito. Mas eu acho que é mais a realidade brasileira do que a realidade americana ou de outros lugares da Europa. é, Uma forma como eles tratam isso. Mas o Neymar, ele, com o passar dos anos, ele foi construindo essa expectativa porque a gente viu esse crescimento dele, né? Desde o Santos, aí ele foi pro Barcelona, aí ele foi pro PSG, na seleção brasileira também. Mas eu acho que toda hora aparecia uma controvérsia com ele. Algumas eu acho que não por escolha própria dele, não que ele pediu isso, mas como consequência natural da vida dele. Mas muitas ele pediu isso também. Ele foi meio que provocar esse tipo de problema por conta de algumas atitudes no campo, fora do campo. Mas faz parte do cara também, né? Faz parte do ambiente que ele foi construído. Eu acho que, só rapidinho assim, meio com um parênteses, eu lembro que quando muitas das críticas que o pessoal fez nas últimas Copas assim com ele foi uma lástima os líderes da última geração da seleção brasileira não continuarem a ponto de serem os guias para o Neymar se tornar o líder que a gente esperava dele. Porque o Ronaldinho Gaúcho meio que abandonou a carreira dele meio cedo, o Adriano sim. também, o Kaká teve problemas físicos. Então esses três que deveriam ser os caras que quando estavam com seus 30, o Neymar com seus 20, eles poderiam instruir o Neymar, ó, daqui a pouco a gente vai acabar e você vai ser o cara. E não foi o caso, o Neymar teve que ser o cara desde cedo, porque depois de 2010 ele já foi o principal jogador da seleção Ele já brasileira. foi o principal. O que ele conviveu mais tempo, acho que na seleção brasileira, dessa geração um pouquinho mais antiga, eu acho que foi o Robinho. Foi, O Robinho, talvez o Fred. Mas assim, pô, honestamente, hoje, 10 de março de 2023, o Robinho não é modelo para ninguém, né? É,
E assim, o Robinho também vinha numa decrescente já na carreira por ali, né? Uma passagem no Milan, passagem boa até no Milan, né? Passou pelo City, Milan e tal, mas depois Santos e aí caiu de novo no ostracismo da carreira. E o Fred, por mais que eu seja muito fã do Fred, ele sempre foi regular. Sim. Então, tipo, acabou que não sobrou ninguém. Os líderes da geração depois foi quem? O Júlio César, talvez o Lúcio, que jogaram. O Lúcio não jogou muito mais tempo, jogou, acho que a Copa, parou depois da Copa de 10. Mas eu lembro acho que do Júlio César, que jogou 14, o Maicon. O Thiago Silva. Ele O não Thiago Silva chega a ser é um bem mais cara. velho. Ele é bem mais velho, mas ele não chega a ser um cara que fazia parte da outra geração, né? É. Então, tipo, essa transição da geração antiga pro Neymar que eles falou não aconteceu, né? Esse é uma coisa que eu tenho muito respeito pelo Neymar e pelo que. E um dos motivos pelo qual eu acho que pela seleção brasileira ele não deve nada é o fato dele ter pego essa bucha de um país, de uma seleção em reconstrução. Que vamos lembrar que ele teve como técnico Mano Menezes, Filipão e Dunga nos primeiros 6 anos dele de seleção brasileira. E se olhar os caras que estavam jogando ao lado dele, Nossa senhora. é um pior que o outro. Não, é uma tristeza danada. A gente fez aqui um levantamento para fazer nos episódios anteriores, a gente falou, né, das eliminações do Brasil na Copa. A gente fez uns levantamentos aqui que a gente ficava assustado, cara. Não lembrava a quantidade de nego horroroso que vestiu a camisa da seleção brasileira. Isso não é culpa dele. Então, não tá no controle dele. Foge do controle dele. Então, passar por tudo isso, e aí é lógico que quando você está na seleção brasileira, você tem a pressão de sempre ser campeão. Sim. Né? E aí, mesmo não sendo, ele não vou dizer aqui que ele nunca fugiu de crítica, ele nunca fugiu da responsabilidade, ele sempre entendeu a responsabilidade, tanto que hoje ele é o cara que passa o bastão, e faz parte da geração, claro, ele, o Casemiro, o Marquinhos, passam o bastão para a próxima geração, que tem Bruno Guimarães, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem, sei lá, o Antony, o Martinelli, o Gabriel Jesus está nesse meio termo, mas a galera bem mais nova que está chegando com a responsabilidade da taça, claro, mas com um peso muito mais leve nas costas do que o Neymar tinha quando ele chegou. Sim, eu acabei de pensar num negócio aqui. Eu acho que mais pro fim do episódio a gente vai tocar mais nesse assunto, né? O que vai ser da carreira do Neymar daqui uns 10, 15 anos quando a gente olhar para trás, né? Comparando com outras grandes estrelas do futebol brasileiro. Mas eu acho que ele... Isso até fugiu da minha cabeça aqui agora. Vou falar isso, fugiu. Mas eu acho que ele vai ser sempre lembrado como um cara que pagou um preço muito maior do que deveria, porque ele caiu numa geração onde ele era a única estrela e os outros caras que deveriam acompanhar ele como coadjuvantes, Oscar, Lucas Moura, sei lá, outros Ganso, caras, Ganso, Alexandre Pato. esses caras sucumbiram de uma forma, todos eles, todos, que o Neymar ficou sozinho. Nenhum deles tinha o tamanho do talento do Neymar ou da capacidade de ser o que o Neymar é. Nenhum. Mas poderiam ser ótimos coadjuvantes, como vários caras foram na geração anterior. Então, o Neymar vai sempre, eu acho que vai ser lembrado muito por isso. Porque ele caiu nessa geração entre o fim de Ronaldinho, Ronaldo, esses caras incríveis, pro início de Vinícius Júnior, Rodrigo e esses caras. Então ele vai ficar sempre ali e é um desperdício de um talento gigante que ele poderia, em qualquer geração, ser um cara, o maior da geração. Poderia. Então é uma pena, mas enfim, continuando aqui nessa nossa análise da situação do Neymar, né, da carreira dele. Desde que ele chegou no PSG, em 2017, ele chegou no meio da temporada, né, que é a temporada europeia, ele passou por 26 vezes fora do PSG, seja por lesão ou seja por doença ou alguma coisa que fez ele ficar fora. E algo recorrente, O aniversário da irmã dele. o Carnaval, que por O coincidência Carnaval. é próximo um do outro. É próximo ao aniversário da Rafaela. Mas também por coincidência o Neymar
teve lesões recorrentes no período mais importante da temporada europeia, que é o início do segundo semestre, ali entre final de janeiro e início de fevereiro, que é quando começa o mata-mata da Champions e as principais fases das Copas e da Ligue 1 também. Então, é a primeira vez que o Neymar teve uma lesão mais séria pelo PSG, já foi na primeira temporada dele, que ele sofreu a lesão do metatarso no final de fevereiro de 18. Então, ele ficou 90 dias fora. A segunda vez que ele sofreu uma lesão foi de novo no metatarso, no final de janeiro, que ele ficou 85 dias fora. Aí depois, outra lesão séria que ele teve algumas outras lesões, mas em fevereiro de 2021, novamente ele ficou fora por 36 dias, no período mais importante da temporada europeia de novo. E agora, não, em fevereiro de 2022 de novo, falei antes em 2021, agora em 2022, Agora em 22. lesão de novo no tornozelo, 73 dias fora. Então, Ele bastante. perdeu, né, a eliminatória contra o Bayern Perdeu. da última temporada também, né? E agora de novo, outra lesão no tornozelo, agora no dia 20 de fevereiro. Então mostra como isso não é aleatório. Segue um padrão, seja por culpa do estilo de vida dele, seja por um problema crônico de genética ou físico dele. Algo que não. Se o cara não tinha um problema e não conseguiu arrumar isso desde o início, o negócio vai voltar. Então, às vezes, tipo, chegou no momento mais importante da temporada, ele começou a pegar mais pesado, acelerar, aí o corpo sente, aí ele deve ter lesão, pode ser isso também. Então, é algo que a gente vai muito para especulação, algo muito subjetivo, mas parece que tem um padrão ali. Parece que tem alguma coisa recorrente, então é uma pena também, porque nesses 5 anos de Neymar no PSG, ele fez 173 jogos, 118 gols e 77 assistências. E só para comparar aqui, o Mbappé chegou na mesma temporada que o Neymar. Ele tem 248 jogos, 201 gols e 96 assistências. Então, por volta de 70 jogos a mais o Mbappé tem em relação ao Neymar. Chegando no mesmo ano. Então, 70 jogos é muita coisa. É mais de uma Na, temporada inteira. na Ligue 1, 70 jogos são. A Liga ainda tem 20, né? Então são quase 2 temporadas. A partir da temporada que vem, a Ligue 1 vai ter 18 times e vão ser 34 jogos de liga por temporada. Seriam já 2 temporadas inteiras que o Neymar perdeu. Mas, cara, é insano o número de jogos que ele perdeu. Vale a pena lembrar que, desde que o Neymar se transferiu para o PSG, ele é o jogador que mais sofre faltas no futebol europeu. Sim. Aí a gente pode entrar no mérito do estilo de jogo, a gente pode entrar em muita coisa. Mas, assim, não é de hoje que o Neymar é caçado. Acho que, assim, né, ele não chegou no PSG e começou a ser caçado. Ele apanhava bastante aqui no Brasil, ele apanhava no Barcelona também, mas me parece, tem a ligeira impressão de que ele apanha bastante na França, também porque a Liga é uma liga muito física, querendo ou não, né? E, assim, pela disparidade que o PSG tem em relação aos outros times, às vezes é um recurso. É um recurso. Para o time inferior descer a porrada no time superior é recurso. E ele, por característica, e é isso que torna ele um jogador diferente, às vezes ele prende a bola demais. Sim. Porque às vezes ele prende a bola demais e aí acaba achando o lance que ninguém acharia, fazendo o drible que ninguém faria. É parte da característica dele. Então isso também acho que deve ser levado em consideração. Sim, eu acho que A par... até quando ele chegou no PSG, isso aumentou, né? Esse estilo de jogo Sim, dele, mais buscando a bola mais atrás, ele deu uma intensificada. Parece que ele quer mais resolver as coisas sozinho. Então isso também deve contribuir porque para ele chegou esses. para ser o playmaker, né? Sim. Não só o Ele playmaker, né? chegou Mas para fazer tudo. ele chega para ser o cara do PSG, né? Porque afinal de contas ele sai do Barcelona para sair da sombra do Messi e ser o dono do time, então é de se esperar que ele
tomasse essa posição no PSG, e aí quando ele começa a ser esse criador, começa a ter a bola em posições mais um pouquinho mais recuadas do campo, ele começa a tomar um pouquinho mais de pancada também. Isso tem, acho que tem um grau de culpa hoje na situação do Neymar, e acho que é algo que não pode ser ignorado, embora, que nem a gente falou, não seja exatamente culpa dele, né? Aí a gente pode questionar a decisão de carreira dele. Sim. Financeiramente, ninguém aqui vai condenar o Neymar por sair do Barcelona e ir para o PSG ganhar, sei lá, 30 milhões de euros por ano. Deve ser isso que ele tá ganhando, alguma coisa assim. Deve ser um valor absurdo. Né? Sim, você ainda tá na Europa e tudo mais, né? Querendo ou não, é um time com um projeto que já vinha há alguns anos, né? Tinha lá o Cavani, tinha lá o Ibrahimovic, né? Que tinham sido a cara do projeto. Mas assim, porra, quando você para pensar, o campeonato francês, que é no final das contas o que você mais vai jogar, é a Liga, puta, não é, né, cara, o que a gente esperava, né? Assim, tipo, não é o tipo de movimento que você faz, sabe? Então, eu até vi uma entrevista que o Soares fez essa semana pra Placar, não sei se você assistiu. Não cheguei a Ele ver. fala que quando teve essa história do Neymar ir pro PSG, eles conversaram com ele e tal. Aí eles falaram pra ele, ó, se você quer ganhar títulos, fica aqui com a gente, que a gente tá reconstruindo, mas a gente vai continuar forte, fica aqui. Mas se você quiser sair, cara, vai pra Inglaterra, vai pro City. No City você vai ganhar títulos. Aí ele foi pro PSG. O Aí ele foi Soares pro falou PSG. isso, porque, tipo, é evidente. Você não precisa acompanhar muito o futebol pra você saber quais são as principais equipes e se você se encaixa ou não num estilo de jogo que aquele time joga ou na mentalidade que aquele time tem. Então, tipo, o Neymar, mano, jamais iria para um Bayern. O Bayern jamais iria contratar o Neymar. Não Pode ser de faz parte graça, do. pode ser de graça, não iria, porque o Bayern ele tem uma filosofia como clube que parece ser algo como empresa assim. Os caras têm a metodologia deles assim, se você não quer, tchau, esquece, não tem. Eles são até meio rígidos nisso. Mas é a forma como eles tratam o negócio deles. Ou se enquadram ou não. E eu acho que outros jogadores poderiam se encaixar melhor em outros clubes, assim. Tanto que eu acho que o Guardiola conseguiria adaptar bem o Neymar a um City naquele período, né? Quando ele estava com 26 anos. Nossa. Então eu acho que seria muito bom pra ele. Mas hoje em dia, cara, se o Neymar sai do PSG, onde ele vai? De grande, assim. É, eu não vejo o Neymar indo para um grande centro, honestamente. Assim, eu achei engraçado que você falou do Bayern, porque eu tava ouvindo o podcast hoje, o Bundesliga no ar com o Gerd Wenzel, e o Gerd Wenzel falou basicamente a mesma coisa. Falou assim, cara, o Bayern de Munique tem uma política de contratação que prioriza o coletivo. É, Se você pensa o seu individual acima do coletivo, você simplesmente não serve para jogar no time. é. É esse o tipo de pensamento. E acaba sendo que o Neymar é um pouquinho disso. Acho que o brasileiro tem um pouquinho disso, acho que faz parte da cultura e da característica do jogador, não é uma questão de certo ou errado. São jeitos de ver o futebol. Mas hoje, cara, eu imagino o Barcelona comprando o Neymar de volta, tendo o Neymar de volta, simplesmente porque é o Barcelona e o time está propenso. E o Barcelona parece uma maratona de tomar decisões erradas. Sim, Mas eu não vejo o Neymar. Nível ele tem, bola ele tem. Eu acho que ele caberia se ele chega no jargão do futebol. Ele chega em qualquer time da Inglaterra, basicamente, escolhe camisa. sim. No United, você perguntar se quer o Neymar, os caras choram de alegria. Mas eu não sei se ele aguentaria uma temporada inteira, por exemplo, de Premier League, uma temporada inteira de Inglaterra, que também é um jogo físico, também tem muita porrada, sem sofrer um número, vamos dizer, parecido de lesões, É. né? E na Espanha, bom, na Espanha acho que assim, é ele no Barcelona até pela identificação, mas assim, não vê, para mim não faz sentido o Barcelona monetariamente fazer essa transação agora. Mas o Barcelona também não se importa muito com isso, então Mas é bem saindo do. provável, porque o presidente da La Liga já tinha falado essa semana, ou semana passada, que o Barcelona não consegue contratar nem com aquele mecanismo de fiscal que eles estavam usando nas últimas temporadas, não vai mais servir.
Então eu acho difícil até, tipo, se o Neymar abrir mão de muita coisa, não, mesmo se ele abrir mão de muita coisa, ele ainda vai receber muito. Porque esses Sim. caras são assim, eles não querem, tipo, vou abrir mão, eu quero ganhar 500 mil. Não, vai querer ganhar Não, 10 milhões, como é não, não que dá, é não isso? dá. E aí, culpa também do PSG que inflacionou o salário dele, né? É. E tá O preso P- com o cara é, até 2027, eu acho. ele ativou, né, a renovação por mais uma temporada. E o pessoal na Trivela fala, porque saiu, né, na janela de janeiro que o PSG estaria interessado em vender o Neymar, o Chelsea estaria interessado atrás e não sei o que tem. Mas assim, gente, é muito dinheiro. O É. Neymar é um dos caras mais bem pagos do mundo, tá ligado? Não é simples assim. Não é como se os maiores salários da Premier League não chegam, tipo, sei lá, deve dar metade do salário do Neymar. Então, é muito dissonante. Até perdi aqui a conexão do que eu tava falando. Então, assim, acho que a saída do Neymar para o mercado passa também por essa questão monetária. Por bola, a gente sabe que ele aguentaria, mas teria que ver também a vontade dele, né? Porque Eu estar acho na que. Inglaterra te expõe a um outro tipo de exigência, não só física, quanto de comprometimento. E existe uma competição muito forte, na minha opinião, existe uma competição muito forte de quem tem a pior imprensa esportiva, se é o Brasil ou se é a Inglaterra. É, Então, assim, tipo, jornalista inglês não tem medo de praticamente perseguir jogador. Então, o Sterling era perseguido pela mídia em Manchester, por exemplo. é. Eu acho que é por aí mesmo. É difícil imaginar. Acho que a primeira decisão dele é: eu vou querer sair do PSG ou não. Ele vai ter que decidir isso. Porque se ele não quiser, o PSG tá fudido. Ele vai ter que fazer tipo o Real tá fazendo com o Hazard. Sim, Que tá preso no salário do cara e o cara não quer sair, foda-se, mano. Se o cara não quer sair, é isso aí. Tem o contrato é ali, o isso cara aí. tá em direito dele, não tem o que você fazer. Tá assinado por ambas as partes, né? É isso aí, vai ter que sentar com o cara ali. Então é complicado, porque ou o Neymar decide, e se ele decidir, não, eu quero sair mesmo, eu acho que fica nesse imbróglio ali, porque até o Messi acaba sendo envolvido nisso. Porque o Messi vai falar o quê? Pô, vou ficar aqui nessa merda desse PSG aqui me fudendo também, com o chato do Mbappé do meu lado, os careca. O que eu vou fazer aqui? Essa Até, tartaruga ninja que acha que manda no time. então, às vezes até o Messi perde a paciência e fala, vai tomar no cu isso daqui também. E Então, acho que assim, mais um fracasso retumbante na Champions não era o que a gente ia citar no programa, mas enfim, né? Não dá para ignorar o fato de que isso aconteceu há 3 dias atrás. Para mim é um fracasso retumbante o PSG não chegar nas quartas de final da Champions League de novo, tá ligado? mas a escalação é muito fraca. Você vê como o nível do time Não, é tipo, bizarro. a montagem de elenco do PSG é horrorosa. É, E aí, cara, chega uma hora que o jogador vai olhar e falar assim, irmão, o que que eu tô fazendo aqui? O Messi tem contrato até o meio do ano, e ele tá assim, as informações chegam é que parece que o staff tá meio relutante em se comprometer agora. é, A gente tá em março, tá meio relutante em se comprometer a assinar o contrato de forma definitiva, né? O Real Madrid parece que vai voltar a perseguir o Mbappé. E aí, né? E, cara, pra mim, acho que a melhor coisa pro Paris Saint-Germain mano, limpa, faz a limpa. Começa do zero mesmo. é. Manda todos esses caras embora aí, chama uns nomes, tipo, bom, mas que não seja tão grande assim, e tenta na base do coletivo, que é o que faz um projeto esportivo decente, mas enfim. E até algumas oportunidades de mercado que eles pegaram no último ano, eu tinha até achado bom, mas não deram certo. Era o Fábio Não Ruiz vingou, né? mesmo. Pô, o Fábio Ruiz no Napoli era fudido. Nossa, ele era Chegou muito no bom PSG, o jogador. cara mano, um retardado. O cara sabe jogar bola. É bizarro, e eu acho que é culpa desse ambiente do PSG, assim. Queima os caras. É algo que, sei lá, o São Paulo era. Ainda é um pouco, né? Mas, É o enfim. Manchester United da França, É, o tá Manchester ligado? United foi muito assim dos últimos, sei lá, 10 anos. O Manchester United queimou todo mundo. Então é complicado. Mas a situação do Neymar é basicamente isso. Mas eu acho que vale a pena também a gente
comparar com alguns outros grandes jogadores do futebol brasileiro, o final deles, né? No caso, o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho, né? Que foram as duas últimas grandes estrelas do Brasil. Os últimos dois grandes jogadores no nível que o Neymar chegou Sim, no, no, é, no mundo. e dá para comparar a carreira deles, desde o início meteórico até o final, de certa forma, melancólico dos três. O Neymar não acabou ainda, óbvio, mas tá caminhando para isso. A diferença mais eu acho que é o que o Ronaldinho não teve uma lesão tão séria quanto o Ronaldo e também não teve tantas lesões pequenas quanto o Neymar. Sim. Foi mais uma questão de foco. O Ronaldo Fenômeno, a gente sabe já as lesões sérias que ele teve no joelho, o tempo que ele ficou fora, depois os problemas de peso que ele teve já na reta final de carreira. Tanto que no Milan, não, se você pensar nas últimas 3 temporadas dele na Europa, ele fez 27, 33 jogos nas últimas 3 temporadas dele na Europa. Isso é menos que uma temporada completa. Menos É, que uma temporada de liga. e depois ele foi pro Corinthians e fez 2 temporadas e meia, basicamente sim, porque ele jogou um pouco em 2011 e aposentou. Assim, Mas. Não, pode falar. não, eu ia só comentar um parênteses que assim, o final da carreira europeia do Ronaldo é bem marcado por lesão também, né? Ele tem muitos problemas de joelho, principalmente no Milan, e aí ele já tá bem acima do peso, mas aí aqui no Corinthians ele passa um bom tempo saudável, né? Sim, E aí, tipo, mesmo muito acima do peso, você percebe que ele é um cara muito acima da média. É basicamente assim, não sei se dá pra falar a mesma coisa do Ronaldinho, porque o Ronaldinho chega aqui pra jogar no Galo em 2013 e no Galo fez chover. ele fez chover. É, Ele pipocou na final na semifinal do pra Mundial? caralho. Pipocou. Ele não tava Mas nem é aí. mas é o natural dele também, né? Então, é, ele teve uma passagem muito boa pelo Atlético Mineiro, teve uma passagem ok, boa até pelo Flamengo, né? E você lembra dele jogando no Fluminense? Nada. Ele tem 9 jogos por lá. Não lembro de nenhum jogo. Eu lembro Tipo, mais dele no México do que lá. É bizarro. eu não consigo imaginar o Ronaldinho usando o uniforme do Fluminense, cara. É esse o nível da passagem dele no Fluminense. Quando eu lembro do Fluminense antigamente, eu lembro do Diguinho apanhando lá. Os caras. Eu lembro dessas coisas. Mas eu acho isso muito antes do Ronaldinho. De, foi bem antes. Né? Na época que o Romário batia em torcedor. Verdade. Ai, caralho. Mas O futebol carioca é muito bom, O cara. Carioca é maluco, velho. O Carioca é doido. Mas. Esses dois caras assim. Acho que esses três, né? Acho que dá pra comparar a forma como eles viveram o auge e o declínio. Eu acho que também tem semelhanças em questão à parte extracampo. Porque eu acho Sim. que. Acho que eles viveram um estilo de vida até parecido, os três. A diferença é que o Neymar viveu numa época com muito mais exposição. Então a gente sabe muito mais da vida privada do Neymar do que do Ronaldo e do Ronaldinho. Porque eles viveram numa época um pouco menos badalada nesse sentido. Mas a gente também, pô, eles faziam muita besteira. E o Ronaldo, acha assim, até por ter sido o primeiro jogador marketável da história, É, assim, né, em grande escala, ele sempre teve uma postura muito profissional com o que acontecia na vida extracampo dele, né? Então, tipo, tanto no caso que ele acabou depois de que já tinha parado de jogar, né? Quando falaram que ele saiu com travesti lá, não sei o que tem. Sim, pô, é simples, o cara não vem dar declaração, o cara não vem e fica remoendo isso, o cara não vem e fica. Trata de uma forma, tipo, eu não lembro nem se ele falou alguma coisa, a eu acho gente que ele lembra cagou pra mais. essa história. Ele cagou, É, foda-se. tipo, é um negócio assim, tipo, cara, aconteceu na minha vida profissional, não comento minha vida pessoal e já era, né? Então, assim, certeza que, quem você falou, o estilo de vida não deve ter sido muito diferente entre eles. A minha impressão é que fica que o Ronaldo Fenômeno tinha um nível de cuidar da vida pessoal de forma mais profissional que tem o Ronaldinho e que tem o Neymar, É. né? E o. Mas. É porque
o Aí é que Ronaldo, tá. apesar de a gente saber muita coisa errada dele, não A gente tinha. nunca soube por ele, né? É. Não ficava aquela fofoca assim, igual do Ronaldinho. Mano, ele cagava. Ele literalmente, basicamente, ele fazia de propósito. Ele fazia essa loucura dele e na cabeça dele, eu acho que ele nem entendia que o pessoal tava reclamando dele. Ele já tava em outro universo, né? A loucura dele é tão fodida que ele tava em outro mundo. É. O Neymar parece ser um cara até meio sensível nesse sentido, assim. É um cara que ele se dói mais por essa situação. Então, se o pessoal fica pesando nele que ele é baladeiro, ele parece que ele fica meio puto. Então, coisa que o Ronaldo, eu não acho que eles se importavam tanto em dar satisfação. Acho que eles cagavam e, mano, foda-se esse negócio aqui, velho. Eu faço o que eu quiser. Tipo, tá achando ruim? Toma 2 gols meu aqui e sucesso, né? É, é. Tipo, Quantas histórias a gente já não viu do Ronaldo desse tipo de situação mesmo? Quer saber? Ó, vou resolver no campo. Tá achando ruim, eu resolvo aqui. E eles não não, tentam tá achando fazer ruim aqui. picuinha por invejinha ou intriga. Não, eles vão lá, resolve, fica quieto. Tchau, velho. Fica quieto aí, cala a boca, eu vou resolver essa É. porra aqui. O Ronaldinho, ele me parece um pouquinho. Você tinha falado que às vezes ele não percebe, ele me parece um pouquinho descolado da realidade, né? Tipo, ele deve ter batido um ápice ali em 2006, 2000. Virado ali, a época que ele foi eleito o melhor do mundo ali umas 2 vezes, tipo, um pouquinho depois disso, deve ter batido, tipo, um descolamento e acho que faltou voltar, cara, tá ligado? Porque, tipo, ele parece meio voadão, tá ligado? Pra Meio. caramba. Você não consegue ver uma entrevista dele que ele tá normal, que ele tá sério, Tipo, que o raciocínio dele funciona. Tipo, a gente viu já, tipo, entrevista séria do Romário, entrevista séria do Renato Gaúcho, Que são do... caras muito loucos. São caras 100% fanfarrões, tá ligado? Mas o Ronaldinho não. E, tipo, é até meio, sei lá, preocupante, tá ligado? Como se ele estivesse numa eterna viagem, estivesse doidão eternamente, tá ligado? E é estranho. E a gente sente porque, assim, pô, ele no Milan ainda ele fez uma temporada boa, né? Uma temporada meio ali boa tal, mas assim, pô, ele não chegou na Copa de 2010, ele foi cogitado a ser convocado para a Copa de 2010, mas cara, ele já não era mais um jogador de seleção brasileira em 2010, tá ligado? E ele tinha, se não me engano, ele é de 80, ele tava chegando nos 30 É, anos. Ele estava então em 2010 ele estava num nível pior do que o Neymar está hoje com 30 anos, muito pior. Muito pior. entendeu? Ele teve uma breve volta ali, que nem você falou, no Atlético, mas foi muito breve e já voltou a. Mano, foda-se esse negócio. 6 meses, 7 meses que seja. É, Foi passear depois no México. imagina se um cara desse jogasse na NFL. É 3 meses de trampo, o resto Nossa. é sossego. O resto é. Esquece, filho. Esquece. É o Antônio Brown. É tipo isso, esse é o Antônio Brown, cara. Ele ia meter o louco. Ele ia com certeza meter o louco. Mas outros caras também que dá pra comparar assim, a nível internacional, né? Que tiveram fim de carreira um pouco cedo por motivos diferentes, né? O Van Basten, que foi um cara, um dos maiores de todos os tempos, e se não fossem os problemas no joelho, ele não teria acabado a carreira tão cedo. Ele parou em 93, com, se não me engano, 28 anos. 93. Tinha 29. 29 anos. O Just Fontaine, que foi outro dos grandes jogadores da história do futebol mundial nos anos 50 e 60 ali, tanto que o recorde de maior número de gols em uma edição da Copa do Mundo é dele. É com 13, se não me engano, 13 ou 14, 13 eu acho. 13. Ele fez parte daquele período do Nice e do Rams. O Rams chegou, se não me engano, à final de Champions League em Com ele. 61 ou 2. Acho que é a primeira ou segunda edição da Champions E ele perdeu a final pro Real Madrid. pro Real Madrid. E ele também acabou a carreira muito cedo, se não me engano, com 26 anos. 29 dele. Como? 29 o Fontaine. Então é mais um exemplo desses caras que acabaram a carreira meio cedo. Lógico, a comparação com o Neymar não é nesse sentido, porque ele não vai acabar a carreira por uma lesão desse estilo. O Ronaldo poderia ter sido alguém assim, porque aquela primeira lesão dele na Inter, putz, aquilo lá era pra acabar a carreira do cara. Nossa, Fácil. aquela ali, a imagem já é assustadora, né? A imagem já é pesada. Aquilo ali era pra acabar a carreira se ele não fosse um cara tão
sobrenatural, uma força bizarra da natureza, ele não teria voltado. Mas mostra também o quão grande esse cara é. Por isso que nem E você se falou em não. off, né, que tipo, o final da carreira dele não é tão melancólico quanto o do Ronaldinho, do Neymar, muito por isso. Porque ele passou por tanto sofrimento que você vê o final, putz, é até bom comparado com o tanto de merda que ele teve que Sim. passar. Assim, pra quem não tem dois joelhos desde 2001, ele terminar a carreira 10 anos depois, em 2011, no Corinthians, acho que até, tipo, bom, né? Ele chegou, ganhou uma Copa do Mundo, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, trouxe o Corinthians de volta para um protagonismo que o time não tinha, depois caiu para a segunda divisão, então, assim, pô, ele acho que deu bastante certo. No caso do Neymar, acho que a gente, assim, eu não vejo o Neymar voltando a jogar no Brasil. Acho que Eu ele. acho que não volta. Eu acho. Bom, a ver como é que ele vai lidar com a cabeça. Não sei se ele vai ter cabeça para jogar aqui, porque É, aqui imagino que ele vai ter uma cobrança. Os caras vão encher o saco do Neymar. Se os caras já enchem o saco do Neymar, com o Neymar estando na França, é. você imagina com ele aqui jogando no Flamengo, recebendo 2 milhões por mês, morando no mesmo condomínio do Gabigol, Então, eu acho que ele tem que né? vir com uma mentalidade tipo do Ronaldinho. De meter o foda-se, vai tomar no cu de tudo isso aqui e eu vou fazer o que eu quiser. Ele tem que voltar assim, porque se ele voltar se importando, mano, já era, esquece. Você vai entrar em Já. depressão. Não tem como. E, né? E assim, é bom ter em mente que ele já não é muito bem quisto por mais da metade do país, né? Exato. Assim, eu acho muito impressionante como ele é um. Eu não lembro de um jogador assim de tanto destaque, né? Tipo, ele tem antipatia de muita gente Sim. mesmo, tipo, não só a pessoa Neymar, a pessoa física Neymar, como a pessoa jurídica, né? O futebol, o jogador de futebol Neymar. É. Cara, eu acho muito impressionante para um cara que jogou no Santos e, tipo, muita gente que eu converso gostava muito de ver o Santos do Neymar jogar. Tipo, é bizarro como tem muita gente que tem antipatia por ele, né? E é Então, engraçado esse é porque, mais um fator. por ser um cara conhecido pelo drible e tal, por essa coisa parecido com o que o Robinho foi, de O estilo que de eles chamam de jogo, DNA brasileiro, né? De é, futebol. é, o Robinho não é. Lógico que agora ele é muito odiado porque tem essa história que todo mundo sabe, mas voltando antes disso, ele era Vou, tratado de um respeito pelo brasileiro gigante. sim. E era um cara de driblador e tal, o cara, igual você falou, DNA brasileiro, só que eu acho que o Neymar leva isso a um nível maior. Que aí é aquele negócio de prender a bola e ser um cara meio provocativo. O Robinho nunca ficou fazendo isso. De ficar indo na cara dos negros falar merda. Eu não lembro, pelo menos. Ele dava os dribles dele e provocava na bola. Não era falando, não era enchendo o saco. Eu tô lembrando aqui do Robinho no Santos, na primeira passagem ainda, né? Lembro dele estourando em 2002 e realmente ele não tinha esse perfil. Tem um jogo muito famoso dessa época, que acho que é o do primeiro turno do Brasileirão de 2002, que é um Santos e São Paulo no Morumbi, São Paulo e Santos, logo, né? Que é o jogo que o Diego vai comemorar em cima do escudo do São Paulo. Uhum. Mas é o Diego É, que não é vai, o Robinho. não é o Robinho, E você imagina o né? Neymar fazendo algo similar. Sim, Mas o Robinho, eu não vejo isso porque não é muito do perfil dele. Apesar de ser um cara da alegria ali assim e tal do negócio, do é. drible, ele não levava muito nesse sentido. E apesar de também fazer, pô, ser pagodeiro, ser o cara da música, do não sei o que tem, ser o cara que anima a galera. O Sim, Neymar também deveria ser, só que eu acho que é uma questão de personalidade também, né? acho que é um pouquinho da questão de personalidade. E aí acho que isso é que assim, né? A gente pensa no papel de assim, talvez a gente, enquanto formados em jornalismo, a gente pensa com a cabeça de, sei lá, um assessor falando pro Neymar, irmão, a tua situação no Brasil era que você chegar vai ser essa, né? Mas assim, o rumo da carreira dele é tão imprevisível que a gente não consegue, tipo, fazer um exercício, tá ligado? Eu falo que eu não consigo imaginar ele vindo, mas eu consigo imaginar também que ele possa atender um pedido do Flamengo. É, O Santos ligou e falou assim, mano, vem salvar nós. E ele, pô, vou, foda-se, cansei da França, rescinde tudo e já era. Como também imagino ele caindo, ele colando no MLS da vida,
Sim, dá Tipo, pra ele imaginar de colando tudo. num... dá pra imaginar de tudo, tá ligado? O doido acho que é isso. Eu acho que se ele contratar o assessor do Bolsonaro, ele tá fudido. Mas fora isso, eu acho que pô, Esse aí tá... dá pra ele ir pra qualquer lugar, porque ele parece ser um cara muito influenciável nesse sentido. Se alguém encher a cabeça dele, pô, mano, o Flamengo vai. Principalmente pelo pai dele. Se o Flamengo falar, não, o Flamengo é pica, não sei o que tem, os caras vão, mano, eu sei o Gabigol ali vai ser uma dupla do caralho, vamos lá, vamos fazer 500 gols. Ele vai meio que. Eu enxergo 100%, ele comprou nessa briga, falou, não, demorou, vamos lá. Ou ele falou, não, vamos lá, o Santos é sua casa e tal, não sei o que. Ele vai. Não, MLS é um lugar que você vai ser rei e tal. Estados Unidos, pô, pica demais. Mano, ele parece ser um cara muito influenciável nesse sentido. Não parece que ele decide baseado não, no que eu sei jogar bola, no meu estilo, ou no que eu quero pra minha carreira. Não parece que ele decide muito nessa linha. É... É isso. Porra, o pior é que eu pensei agora, você imagina um ataque Neymar e Gabigol, velho? Se tiver um Ia ser cara... insuportável, mano. Ia ser Se, insuportável. se você tiver um cara que consiga enfiar uma bola pra cada um por jogo, velho, esquece. Mano, você tem que colocar uma linha de 3 de zagueiro pra descer o cacete nesses caras, mano. Arrancar joelho na vontade. Tipo, é porradaria o jogo inteiro, mano. Não tem como não. É. Nossa, se não, até o Vitor Pereira ia começar a ganhar as coisas lá. Mas não vai chegar a Nossa. esse ponto. Porque ele vai embora. Hã? Não vai chegar a Ele esse vai ponto, embora. tá indo Ele infelizmente, eu já tô puxando aqui a minha campanha Fica VP. Eu também. Um ótimo treinador merece aí essa oportunidade nossa. Contrato vitalício, senão a coitada da sogra do rapaz, né? Vai saber. Ai, cara. Acho que é isso aí, né? A gente fez esse episódio, mas para voltar mesmo, né? Aí o ritmo das gravações. Semana que vem estamos gravando mais um. Acho que semana que vem já tem definição de Champions, vai ter sorteio da próxima fase. O negócio vai começar a esquentar. E é sempre bom a gente lembrar, né, que o Neymar é uma figura muito controversa, mas ele, assim, ele é o grande jogador dessa geração. Sim. Acredite você ou não, Brinjal, você que não acho que não é um usuário recorrente de Twitter, mas quando o Neymar machucou, que falaram, pô, ele machucou feio, inclusive a imagem da lesão do Neymar é feia, não é muito da hora, não, é uma virada bem feia no tornozelo que ele dá. Falaram que chegaram a cogitar que o grande jogador brasileiro dessa geração fosse o Casemiro. E, pô, não dá pra levar a sério, tá ligado? Eu gosto muito do Casemiro, mas não dá mesmo. Não dá. Não dá, tipo, o Neymar. O Neymar é muito fora de série, ele é muito extraordinário. E acho que a gente, enquanto a gente tá vendo, é legal a gente ter, tipo, essa visão do que é o Neymar hoje, o que ele tá representando, né? Tipo, mesmo os pontos controversos e não controversos, tipo, o que a gente acha de, tipo, cara, ele é um jogadoraço, mas ele é um completo imbecil no modo que ele gera a carreira dele. É legal a gente ter esses pontos para que a gente possa olhar também com mais carinho. É que nem você falou, daqui 10 anos a gente vai ter, tipo, um afastamento histórico e a gente vai ter mais noção do que ele representa. Sim. E falar, pô, naquela época a gente tava pensando assim, né? Porque eu tenho certeza que vai ter um ar de arrependimento daqui a alguns anos. Por isso a gente deveria ter tratado esse cara um pouco melhor. Porque pode ser que ele nunca tivesse ganho nada com o Brasil, mas poderia ter sido diferente a história um dos maiores talentos que o Brasil já produziu. Poderia ter sido diferente, o que não vai ser, muito provavelmente. É isso aí, é a carreira do Neymar. Goste dele ou não, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Ficamos por aqui então, né, Bringel? É isso aí. Valeu, Milano, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Bringel. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nossas redes sociais são as mesmas ainda, não mudamos. @dividida podcast em todas elas. Um abraço e até a próxima.